pessoal! Na aula de hoje, nós vamos aprender um macete para transformar a dízima periódica em fração, tá? Então, de uma maneira bem simples aqui, de vários casos de dízima periódica para fração. Então, no primeiro caso, nós não temos nenhum número inteiro aqui antes da vírgula, tá? Então, ele só tem o período aqui depois da vírgula, ou seja, o valor que se repete aqui. Lembrando que dízima periódica é assim, é quando repete o mesmo número infinitamente. Então, para transformar essa dízima periódica em uma fração de uma maneira simples, o que a gente faz primeiro? Então, eu vou observar até onde que o número começou a repetir. Então, o número começou a repetir aqui. Até aqui ele não repetia. Então, antes dessa repetição aqui, eu esqueço a vírgula e observo que número que formou. Nesse caso aqui, formou 3. Então, esse 3, o número que formou, é o numerador, o número que vai em cima. E para cada número que repete, não quantas vezes ele repete, porque ele é infinito. Para cada número que repete, para cada algarismo aqui que está repetindo, eu vou acrescentar um 9 no denominador, tá? Então, quando a gente está transformando decimal exato, nós acrescentamos o 0 no denominador. Quando é dízima periódica, para cada período aqui, o que está repetindo é um 9. Tá? Então, como só o 3 aqui que repete, é só um 9 aqui. Como nós temos uma fração que dá para simplificar, então, eu simplifico aqui em cima e embaixo por 3. E tenho a minha fração simplificada aqui. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, a fração que deu origem a essa dízima periódica é 1/3. Aqui nós temos outra, ó. Então, eu tenho 0,424242. Então, sempre observa onde que ele começou a repetir. Ele começou a repetir aqui, ó. 42, daí aqui, opa, repetiu. Então, antes dele começar a repetir, você para e esquece a vírgula. O número que formou, ele vai ser o numerador, o número que vai em cima da fração. Nesse caso, 42. Para cada algarismo que repetiu, que formou aqui o período, a gente acrescenta um 9. Então, ó, como repetiu o 4 e o 2, o 4 e o 2, então são dois algarismos, o 4 e o 2 que estão repetindo. Então, 2 9s aqui, tá? Então, ficou 42 99avos. Como ele também dá para simplificar, os dois são divisíveis por 3, então a gente faz a simplificação. 42 dividido por 3, 14, e 99 dividido por 3, 33. Achamos a fração que deu origem a essa dízima aqui, a fração geratriz, tá? Esses dois casos aqui são os mais simples que podem aparecer, né? Como eu falei, quando ele não tem nenhuma parte inteira. Já nesse outro exemplo aqui, ele já tem uma parte inteira. Então, ó, a gente faz o mesmo processo no início. Observa onde que ele começou a repetir e para. Mas ele tem uma parte inteira. Então, ele tem uma parte que não está se repetindo. Nesse caso aqui é o 1. Então, eu vou ter que trabalhar com essa parte também. Então, o início é parecido. Observou ali onde ele começou a repetir, esqueceu a vírgula. O número que formou vai no numerador. Só que agora, como eu já falei, eu tenho essa parte aqui que é fixa, que ela não repetiu. Então, se ela não está se repetindo, ela não faz parte da dízima. Então, eu vou tirar ela da minha conta, ou seja, vou diminuir. E para cada algarismo aqui que está repetindo, acrescenta um 9. Então, ficou 12 menos 1 sobre 9. 12 menos 1, 11. Então, 11 nonos é a fração geratriz da dízima 1,22222. Agora aqui outro exemplo, mesma coisa. Observa onde ele começou a repetir. Começou a repetir aqui no 34. Esquece a vírgula, o número que formou, 234, vai no numerador. Temos que tirar aqui a parte que não está se repetindo, a parte que é fixa, no caso, o 2. E para cada algarismo aqui que está repetindo, acrescenta-se um 9 no denominador. Então, nesse caso, 2 9s aqui. 234 menos 2, 232, 99avos, tá? Achamos aqui quando ele tem uma parte fixa aqui que não altera, que não é período antes da vírgula, tá? Agora,
Nós temos o terceiro caso que pode acontecer. Então, ele pode ter essa parte que não está repetindo, a parte inteira, né? Antes da vírgula. E uma parte também que não se repete após a vírgula. Então, ó, ele começa a repetir só a partir aqui, ó, da segunda casa decimal. Então, a partir daqui só que ele repete. Antes disso, não tem nenhuma repetição. Então, esquecemos a vírgula, o número que formou, 125. Processo, a princípio, é o mesmo. Tiramos a parte que não se repete. Nesse caso, formou 12 aqui, ó, que não se repete. Lembrando que a gente está esquecendo que aquela vírgula aqui existe. Embaixo agora, para o 5 que está repetindo, como sempre aqui, nós acrescentamos um 9. E para esse 2, que ele está após a vírgula, mas ele não repetiu, ele não faz parte da dízima periódica, não faz parte do período aqui, nós acrescentamos um 0, como se ele fosse um decimal exato. Tá? Então, se fosse só 1,2, nós iríamos acrescentar um 0 por causa desse 2 que está após a vírgula. Como é uma dízima periódica, esse 2 aqui, como eu falei, não faz parte do período, mas ele está aqui. Então, ele tem que ser representado de alguma forma. Ele é representado com esse 0 aqui. Agora, a gente faz a conta de menos aqui. 125 menos 12, 113, 90 avos. E agora, o último caso aqui, mesma coisa. Observamos até onde que ele começou a repetir. Começou a repetir aqui. Esquece a vírgula, observa o número que formou. Formou 3.142. Tiramos da conta o que não faz parte da repetição aqui, o que não faz parte do período. No caso, 31. Para cada algarismo que repete, acrescenta um 9. Como tal, repetindo o 4 e o 2, 2 noves. E como tem o 1 que está depois da vírgula e não repete, acrescentamos um 0 aqui. Tá? Agora é só fazer a conta de menos aqui. Daí nós vamos ter aqui 3.111, 990. Ele é divisível por 3, então nós podemos simplificar também por 3. Colocar a resposta aqui embaixo. Vai ficar 1.037 por 330. Tá? Então, esses são os casos de uma forma simples que a gente pode transformar a dízima periódica em uma fração geratriz. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Se inscrevam no canal e fiquem por dentro aí das novidades. Obrigada, até a próxima!